Deixa eu mostrar para vocês aqui a lógica que eu vou seguir nessa palestra agora da tarde, tá? Aqui está na tela, né? Apocalipse 11, você já abriu sua Bíblia, e 13, a introdução está nesses capítulos aí. Depois eu vou tratar sobre os filhos da revolução, os filhos do romanismo e os filhos da luz. Quem você quer ser? Não tem nem dúvida, né? Eu quero ser a bolinha amarela, eu quero ser filho da luz. Você vai entender então como não ser um filho da revolução, nem um filho do romanismo. São dois extremos. E como eu estava dizendo, as 3 mensagens angélicas que foram libertadoras na minha vida, porque eu estava envolvido tanto com aquilo quanto isto aqui, tanto com a bolinha azul quanto com a bolinha vermelha. Já fui filho da revolução, já fui filho do romanismo também. O que me libertou foram essas mensagens. Então, se você não assistiu, quero convidar você a ir ao meu canal no YouTube ou no da igreja daqui, que também vai estar disponível, e procurar pela palestra a mensagem mais importante. E você vai entender realmente o sentido dessas 3 mensagens angélicas. Ok, Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 13. Já encontrou aí o texto? Apocalipse 11, 3 a 13. Nós encontramos aqui uma profecia fantástica. Aliás, o Apocalipse é um livro tremendo, né? Eu estou fazendo uma série com um amigo jornalista também, Felipe Lemos, da divisão sul-americana. O título é Doses Apocalípticas. Eu solto toda segunda, quarta e sexta no meu canal, 12:30. O pessoal está almoçando ali, escutam, né? Se usar como podcast, caminhando, pode fazer isso. Durante o almoço, são 10, 15 minutos os vídeos. Doses apocalípticas. Estamos analisando o Apocalipse de ponta a ponta. As partes mais importantes, assim, né? É um livro fantástico, foi o livro que me converteu. Não foi o livro, né? Foi o Jesus do livro. Mas foi o estudo do Apocalipse que me trouxe para esta igreja. Por isso que eu sou apaixonado pela escatologia adventista, pela pregação profética, porque eu sou filho disso, eu sou fruto disso. E aqui no capítulo 11, eu vou ler aqui com vocês os versos 3 a 13, nós lemos assim: Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras. Presta atenção nos símbolos que aparecem aqui, tá? São estas as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Lembra que eu falei de manhã que o Apocalipse tem um monte de intertextualidades, referências ao Antigo Testamento? Aqui nós encontramos a autoridade para fazer parar de chover. Qual foi o profeta que fez isso? Elias. Ou então para trazer flagelos, pragas sobre a terra. Quem que fez isso? Que profeta? Moisés. Então aqui nós temos a lei e os profetas, né? Nós temos aqui a representação da própria Bíblia. E eu vou depois detalhar um pouquinho mais aqui as questões. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo não é a besta do mar nem da terra. Essa aqui é uma outra. Ela surge do abismo. Fará guerra contra as testemunhas e a besta vencerá e matará as testemunhas, as 2 testemunhas. Os seus cadáveres, os cadáveres das testemunhas, né? Os cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente ou simbolicamente se chama Sodoma e Egito. Presta atenção nas dicas que João está dando para você aqui, tá? Olha aí, Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Profecia, você sabe que profecia apocalíptica é um dia, um ano, né? Então são 3 anos e meio em que as testemunhas ficaram silenciadas, pisoteadas. Ok? Depois o verso 10: Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte das testemunhas incômodas, né? Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Profeta sempre incomoda, né?
Porque ele mostra o pecado, ele denuncia aquilo que é injusto, né? Então aqui, quando essas testemunhas morreram, esses profetas morreram, o povo ficou feliz, deu festa, deu presente um para o outro, né? Foi uma festança. Mas depois dos 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, entrou nos cadáveres das testemunhas um espírito de vida vindo da parte de Deus. E eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e seus inimigos as contemplaram. Complicado? Que elementos chamam a atenção aqui nesse capítulo, nesse trecho que eu li? Vamos lá. Uma besta do abismo, que não é a besta do mar, também não é a besta da terra, de Apocalipse 13, é uma outra besta. Besta sempre representa um poder, ok? O que mais que aparece aqui? 2 testemunhas, que parecem ser identificadas como profetas mesmo, também, né? Com alguém que pregava uma mensagem incômoda, e as pessoas, quando viram essas testemunhas mortas, ficaram felizes, porque acabou a condenação de seus pecados, né? Ok, quando na história aconteceu isso? Ali também, essa cidade misteriosa, onde a besta do abismo está trabalhando, é identificada simbolicamente com Sodoma e Egito. Sodoma e Egito não existiam mais, nesse momento da história. Isso aqui é ano 100, depois de Cristo. Sodoma foi destruída muito tempo antes. O Egito não era mais aquele império do passado. Era Roma agora, né? Império Romano. Então é um símbolo, são 2 símbolos. Vamos analisar um pouquinho essa questão? Vamos aos filhos da Revolução. 1260 dias essas testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco. 1260 dias são anos, anos literais. Pano de saco quer dizer luto, tristeza. Então, por mais de 1000 anos, essas 2 testemunhas, elas profetizaram assim, humilhadas, perseguidas, certo? Esse período profético, ele começa, nós entendemos assim, né? Em 538 depois de Cristo, quando Justiniano, o imperador romano, decretou que a igreja romana, já se tornando oficial, pudesse perseguir, matar, prender. Foi o período mais terrível da história para aqueles que queriam ser fiéis à palavra de Deus. Os que quisessem guardar o sábado, por exemplo, a partir daí já tinha sido decretado, né, o decreto dominical em 321 ou 23. Então, dali para frente já era uma outra época. A igreja que era perseguida passou a ser a igreja oficial do Império Romano. E todos aqueles que não concordavam com os dogmas, com a contaminação pagã que começou a haver na igreja cristã, eram perseguidos, tidos como hereges, e isso durou por mais de 1000 anos. Até que em 1798, no fim dos 1260 anos, o Papa Pio VI foi preso. E para quem vivia na época, parecia que a Igreja Católica ia ser destruída, ia se acabar. Mas não, a profecia lá no capítulo 13 diz que essa ferida seria curada. E a terra ia se maravilhar com a restauração da besta do mar, mas já estou me adiantando aqui sobre um tópico mais adiante. Enfim, em 1798, essa perseguição terrível, ela é freada, certo? Ela é freada. E dali para frente, então, começam a surgir casas editoras de bíblias, a pregação começa a avançar pelo mundo, o movimento adventista ele desponta também na história, pouco depois disso, e é uma página virada, digamos assim, né? Mas foi um período realmente muito terrível, e esse pano de saco realmente expressa muito bem esse período. 2 testemunhas. Deixa eu voltar aqui, porque Ellen White ela só nos ajuda a confirmar o que nós conseguimos extrair da Bíblia. Essas 2 testemunhas, já vimos aqui, a pista tem que ver com os profetas e com Moisés, portanto é a Bíblia. Elas também são comparadas a oliveiras, de onde se extrai o azeite, que é símbolo do Espírito Santo. Então fica bastante evidente que elas representam a palavra de Deus. Concorda comigo? Elas denunciam os pecados, ela é incômoda para quem não quer viver de acordo com ela, ela é também chamada de lei e profetas, né, o Antigo Testamento,
E aí nós vamos a Ellen White, ela confirma essa conclusão, né? Quando ela diz assim que, no finalzinho da citação ali, do grande conflito, as duas testemunhas representam as escrituras do Antigo e do Novo Testamentos. Pronto. Então a pergunta que eu tenho que fazer agora é: quando foi na história que um país, que uma nação, realmente perseguiu a palavra de Deus, tentou anular a crença em Deus oficialmente? Isso aconteceu na história alguma vez? E que país é esse, que nação é essa que pode ser comparada a Sodoma e Egito? Egito representa ateísmo. Quando o faraó diz a Moisés: eu não sei quem é esse Deus e nem quero saber. Ateísmo declarado. E Sodoma representa o que já vimos de manhã: licenciosidade, pecados carnais, orgulho. Tudo isso é Sodoma. Quando foi que uma cidade se comportou dessa forma na história e decretou oficialmente que Deus não existe? França, durante a Revolução Francesa. E o reinado do terror tem aí mais ou menos esse tempo de 3 anos e meio, em que cabeças foram cortadas para lá e para cá nas guilhotinas, e que em Assembleia Legislativa foi declarado que Deus não existe, e que a semana de 7 dias foi mudada para uma semana de 10 dias para tirar toda a marca de Bíblia e cristianismo que pudesse haver na história. Durou pouco tempo, porque a sociedade começou a entrar num caos, né? Tiveram que, humilhados, voltar atrás e restabelecer a semana de 7 dias, né? Então, com a primeira besta de Apocalipse 13 indisponível nesse momento, porque ela foi ferida de morte, o diabo começa a usar fortemente a besta do abismo. Bestas são marionetes de Satanás, pense assim, tá? Ele manipula a besta do mar, a besta da terra, a besta do abismo. A preferida é a do mar, porque é a ponta pequena lá de Daniel, né? É a preferida, é uma besta religiosa. Mas aqui nós temos uma besta ateísta, você percebe? Uma besta que vai contra a palavra de Deus. E é importante perceber que tanto faz para Satanás. Ou ele tenta se afastar você de todo da palavra de Deus, e o ateísmo é uma ferramenta para isso, o darwinismo também. Ou, se ele não consegue fazer isso, ele tenta fazer você engolir dogmas como se fossem parte da Bíblia. Religiões distorcidas, que creem em falsas doutrinas, tanto faz. O importante é afastar as pessoas das testemunhas da palavra de Deus, certo? E nós encontramos também confirmação para isso. Eu não vou ler aqui o texto inteiro, né? Mas Ellen White diz que realmente no tempo da Revolução Francesa nós vemos o cumprimento desta profecia. Claro que a Revolução Francesa trouxe algumas coisas boas. Nunca as coisas são tão preto e branco, né? Sempre há uma área cinzenta. A monarquia era opressora mesmo naquele tempo. A própria igreja católica, aliada, né, aos ricos, era exploradora, era injusta. O povo não aguentava mais. Então a Revolução Francesa trouxe algum tipo de liberdade para a classe mais pobre, né? Mas eu não estou preocupado aqui com o aspecto político, social. O nosso foco aqui na Bíblia é a parte teológica, religiosa. E nesse ponto foi uma tragédia total. Porque a religião, assim, aquela coisa de jogar água suja e o bebê fora juntos, né? Eles tentaram banir a religião e baniram toda a religião. Só que cristianismo não é sinônimo de catolicismo romano, medieval ainda, né? Enfim, no aspecto religioso foi realmente uma tragédia. E de lá derivaram ideias como iluminismo, racionalismo, né? O homem é colocado no trono e não mais Deus. Lá na capela, na Catedral de Notre Dame, eles entronizam uma mulher, uma prostituta, e a chamam de deusa da razão. Olha que profanação. Uma igreja em estilo românico que há lá em Paris, eles tiraram todas as figuras e símbolos cristãos e católicos e colocaram estátuas humanas de grandes pensadores. É o Partenon. Passou a ser um templo de exaltação da cultura do homem, do ser humano. O homem passa a ocupar o trono que pertence a Deus. Isso é fruto da Revolução Francesa. Vamos ver algumas coisas mais aqui. Aqui está, né, a imagem que mostra a entronização da mulher lá, né? E aqui tem uma citação de uma revista secular chamada Blackwood Magazine. E essa revista antiga diz justamente isso, que eles deram festas
e trocaram presentes. Olha como a profecia é perfeita. Uma revista daquele tempo dizendo que quando a Revolução Francesa aconteceu, a religião foi banida, o povo celebrou, o povo deu festas. Quer ver o que diz a revista? A França é o único estado que, por decreto da Assembleia Legislativa, declarou não haver Deus na Assembleia Legislativa, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Sabe quando foi publicado isso aqui? 1870. 1870, menos de 100 anos depois da Revolução Francesa. Estava na profecia quanto tempo antes? Desde o primeiro século. Estava ali dizendo que eles dariam festas quando as testemunhas morressem. Como que João podia saber disso, né? Isso é revelação de Deus. Isso é profecia, né? O casamento foi tratado como um contrato transitório. Tipo assim, gostou da moça, vocês se juntam, fazem um contrato provisório. Fica ali um tempo, não gostou? Parte para outra, rompe o contrato. Desprezo ao casamento. Sabe o que nós temos na Revolução Francesa? Desprezo à criação de Deus, a semana da criação, o sábado, portanto, também, e desprezo ao casamento bíblico. As duas instituições que vêm lá do Éden foram desprezadas na Revolução Francesa. Hoje tem acontecido algo parecido, o que vocês acham? Será que o espírito da revolução não está presente ainda? Será que os filhos da revolução hoje não estão fazendo a mesma coisa? Desprezando a palavra de Deus, desprezando o Criador da palavra, desprezando o sábado, desprezando a família, o casamento bíblico? Exatamente a mesma coisa. O mesmo espírito continua influenciando as pessoas neste mundo, né? Da besta do abismo. Duas instituições edênicas foram pisadas ali aos pés. Esse é um livro interessante, se você quiser ler um pouco mais sobre a Revolução Francesa. O autor é um autor secular, não é religioso, mas é uma análise muito boa. Christopher Dawson. O livro é Os Deuses da Revolução. Olha só a clareza com que ele trata do assunto aqui no aspecto religioso. Ele diz ali no livro que o embaixador dos Estados Unidos na França escreveu de Paris em 1792, em plena Revolução, que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Que interessante. Uma nova religião surgir. Ela consiste, diz o embaixador, em uma negação de toda a religião. E seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Gostei dessa. Eles têm a pretensão de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita e estão igualmente prontos para devastar o mundo, a fim de angariar prosélitos, converter pessoas para essa antirreligião. Repito, é um autor secular, percebendo esse viés espiritual na Revolução. Ele diz mais na página 114, agora é o Dawson mesmo dizendo, né? Como o cristianismo, o novo culto, o culto revolucionário, era uma religião de salvação humana. Vejam só, tirou Deus e colocou o ser humano no trono. A salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade. A graça de Deus pela razão do homem e a redenção pela, a palavrinha mágica, revolução. O homem tem que assumir as rédeas da história e trazer uma revolução. Quem será que foi inspirado por esses pensamentos da Revolução Francesa? Alguém arrisca? Quem que, tempos depois, vai propor também ideias revolucionárias, anticristãs? Alguém já está sussurrando corretamente aqui perto de mim. E eu vou deixar aqui o Dr. Mervyn Maxwell, autor do livro Uma Nova Era Segundo as Profecias do Apocalipse, da Casa Publicadora Brasileira. Conhece a editora? Recomendo, viu? Casa Publicadora Brasileira. Dr. Maxwell, eu vou ler só o finalzinho da citação, porque ela é longa. Ele diz assim, ó. O movimento, ele cita aqui o Dr. Palmer. O movimento comunista jamais haveria tomado a forma que tomou, não fosse a ocorrência prévia da Revolução Francesa. Portanto, quem se inspirou na Revolução Francesa e também no darwinismo, como vimos de manhã, para levar avante suas ideias? Ele mesmo, o barbudo, Karl Marx. Karl Marx e Friedrich Engels. Darwin os influenciou e eu citei de manhã o próprio Marx dizendo isso no livro Capital. Não sou eu que estou inventando isso, gente.
ele diz que Darwin, ele constitui as ideias de Darwin, né, a base de sua argumentação, de suas ideias marxistas, né? E aqui nós vemos um outro autor dizendo que a Revolução Francesa inspirou também o marxismo, certo? Revolucionário, enfim. E o Maxwell diz mais, né? Esse doutor adventista, teólogo, né? Tremendo teólogo, tremendo historiador. Karl Marx foi, sem dúvida, um falso Cristo vestido de outras roupagens. Interessante, hein? Quando você analisa, repito, pelo viés teológico, profético, escatológico, religioso, você percebe essas coisas aí, né? Lógico que nas universidades ninguém analisa sob essa perspectiva. Vão analisar do ponto de vista sociológico, político, econômico, né? Aí a discussão é outra, ok? Antes de avançar aqui para os filhos do romanismo, eu quero parar agora com vocês para a gente recordar a nossa crença fundamental adventista número 1, ou seja, é a base da nossa fé, certo? Vocês têm o livro Nisto Cremos? Tem? Ok. Chegando em casa, pega da gaveta lá, ou da estante, dá uma olhada, né? Eu vou ler aqui na tela com vocês a crença número 1, que diz assim: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Vamos fazer uma pausa para analisar essa frase? O que nós, como adventistas do sétimo dia, com base na Bíblia, cremos sobre a própria Bíblia? Que ela contém a palavra de Deus? Que partes... Eu gostei que alguns fizeram assim. É claro que tem que fazer assim mesmo. Partes delas são inspiradas e outras não. É assim que a gente pensa. Que nós temos que usar chaves hermenêuticas para saber o que é palavra de Deus e o que não é? Não. Nós não pensamos assim. Ponto. Se você quer pensar diferente, beleza, mas a crença de um adventista raiz é essa. Eu vou repetir. As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos são a palavra de Deus, não contém. São a palavra de Deus, escrita, dada. Jesus é a palavra de Deus encarnada. A Bíblia é a palavra escrita, certo? Um fala do outro. Jesus enaltece a palavra escrita enaltece Jesus o Messias. Não há contradição entre eles, jamais. Jesus é o verbo, a palavra de Deus é o verbo escrito. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Ninguém inventou nada. Pedro diz que eles foram movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, que palavra? Na Bíblia? Nessa palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, não é inerrante. Não vou ter tempo de explicar isso, mas há uma diferença. Mas é infalível. Ela é a revelação infalível, suprema e repleta da autoridade de Deus e da vontade de Deus. Constitui o padrão de caráter, prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Mas se você é um adventista de sétimo dia, você crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. Deixa eu contar uma experiência para vocês de quando foi o meu primeiro contato assustador com a chamada alta crítica. Eu nem sabia o que era alta crítica, mas eu tive contato com isso quando era católico. Quando eu me converti, antes, de eu ser batizado, ainda frequentava o grupo de jovens católicos, ainda estava lá envolvido com atividades da igreja, estava com um pé lá e um pé cá, né? Eu ia à missa e ao culto também. Estava com o coração dividido. Pois é. E aí, eu comecei a incomodar, sem querer, mas comecei a incomodar as pessoas como? Eu comecei a devorar a Bíblia, estudava, lia a Bíblia, apaixonadamente. E eu não conseguia guardar para mim, eu começava a falar para meus amigos do grupo de jovens. Gente, eu descobri uma coisa interessante aqui na Bíblia, quero ler para vocês. E eu, inclusive, comecei a apresentar o curso do Apocalipse no grupo de jovens. Aí o pessoal começou a ficar preocupado comigo, né? Chegou um momento que pediram para eu me retirar. Eu estava sendo um incômodo lá. Quando o padre não podia ir à comunidade ali, às vezes nosso grupo de jovens, e eu era o presidente, fazíamos a celebração. A celebração é uma missa sem padre. Os ministros da Eucaristia levavam a hóstia consagrada para fazer a comunhão, a Eucaristia,
E aí um de nós pregávamos ali nesses cultos, né? Celebrações. E eu lembro muito bem da última vez que eu preguei, eu tinha lá meus 17 anos. Peguei a minha Bíblia, já foi estranho, porque dificilmente alguém ia com a Bíblia para essas ocasiões assim, né? Pegava um folheto lá, o domingo, né? Eu fui com a minha Bíblia, toda marcadinha, cheia de papeizinhos, porque eu não sabia procurar muito bem, né? Aí eu marquei tudo direitinho ali e fui pregar, sabe o quê? Sobre a ressurreição de Lázaro e o estado do ser humano na morte. Olha a ideia do rapaz. Numa missa. E lá fui eu, né? Queridos irmãos, né? Não sei se eu falava irmãos assim, mas meus queridos, né? A Bíblia fala que Lázaro estava dormindo e que os mortos não sabem coisa nenhuma e que ninguém está no céu, fora alguns pouquinhos, né, que a Bíblia fala que estão lá, né? Mas ninguém pode estar no céu intercedendo por nós. E eu vi ali os ministros da Eucaristia torcendo o nariz, achando aquilo tudo muito estranho, né? Mas não sabia por que eles estavam torcendo o nariz, porque estava na Bíblia. A Bíblia não é a nossa Bíblia também? Ah, não deu outra. Pouco depois eu fui visitado. E aí foi triste para mim. Porque justamente uma grande amiga, sincera, honesta, falou assim: Michelson, é assim, ó, ou você para com essas coisas aí, ou você abandona o grupo de jovens, ou os pais vão tirar os jovens de lá, porque você está incomodando. Essas ideias não são católicas. De onde vem isso aí? E eu, com muita tristeza no coração, coração partido, porque eram meus amigos. Eu tinha influência lá dentro. Eu tive que tomar uma decisão. E eu li de manhã para vocês o verso que me fez tomar a decisão, né? Sai dela, povo meu. Deus tem muito povo bom lá, sabe, gente? Eu creio que eu era convertido lá também. Eu estava fazendo o que era correto na minha ótica. Então não critiquemos, não condenemos. Tem muita gente lá em Babilônia que vai ocupar bancos que vão ser abandonados por gente que está aqui dentro, sabia disso? Muita, a maior parte da igreja está lá fora. E nós não somos melhores do que eles porque temos uma mensagem para proclamar. Nós somos mais responsáveis do que eles. Tem muito Michelson lá que queria ser padre e que precisa de um adventista corajoso, amoroso, fiel, para pregar para ele, para que ele esteja aqui nessa igreja. Eu louvo a Deus porque Deus colocou alguém no meu caminho com essa mensagem. E hoje eu estou aqui, não sei se eu estaria aqui hoje, né? Talvez fosse outro instrumento, claro, né? Deus tem seus meios, né? Mas eu louvo a Deus porque a pessoa certa foi encaminhada para me evangelizar, para me trazer essa mensagem. Bem, como eu comecei a incomodar ali a igreja, os amigos, né, do grupo de jovens, da paróquia toda, né? Eles resolveram fazer um curso bíblico. Eu fiquei feliz. Ah, finalmente, vamos estudar a Bíblia agora aqui, né? E aí foi um curso paroquial. Foi lá na igreja matriz de Criciúma, numa sala, né, grande lá, me lembro. Fizemos um círculo assim, de cadeiras e chamaram um ex-seminarista para dar esse curso para nós. Primeira noite, eu com a minha Bíblia, todo feliz. Porque no fundo, o que eu queria? Que alguém com conhecimento bíblico provasse que eu estava errado e a igreja adventista estava errada também. Que a igreja católica é a igreja mãe, verdadeira. É o que eu queria. Porque eu nasci lá, eu tinha um apego. Ok, fui com a minha Bíblia, eu queria saber. Mas esse indivíduo começou a ensinar o seguinte: olha, gente, eu vou começar pelo Êxodo. Quando o povo hebreu proletário, olha as palavras que começaram a aparecer, proletário, abandona só faltou dizer burgueses, né? Lá do Egito, ele começa a sua peregrinação para o deserto. Quando ele se depara com o Mar Vermelho, não é que ele se abriu, isso não existe. Na verdade, eles sabiam que a maré ia baixar e atravessaram aquele mar com água pela cintura. Peraí. Eu abri a Bíblia, chamei o meu amigo do lado assim, né, que estava ali na outra cadeira. Vem cá, olha aqui. O mar se abriu formando como que dois muros, à direita e à esquerda. Peraí, nós cremos no que está escrito ou vamos ficar inventando história? E dali para frente ele foi desfazendo todos os milagres da Bíblia e usando uma linguagem marxista o tempo todo. Qualquer tipo de história, de milagre, ele aplicava sob a ótica marxista. E eu não sabia. Aquilo ali era teologia da libertação pura. Influência da alta crítica, que tem justamente essa coisa de a Bíblia tem que ser interpretada sob a minha ótica. Então, se eu sou um feminista, eu vou ler a Bíblia como um feminista. Se eu sou um defensor dos movimentos LGBTQIA+, eu vou ler a Bíblia com essa ótica. Se eu sou um marxista, eu vou aplicar a Bíblia à minha ótica e não o contrário.
Deu para perceber? A Bíblia que tem que mudar a minha cosmovisão. É da Bíblia que eu extraio as verdades, que devem moldar a minha vida. Mas as teologias de libertação fazem o contrário. É da comunidade que parte a minha interpretação teológica. É da minha vivência social que eu vou extrair ideias para a minha interpretação teológica. Não é assim. Eu abandonei isso para abraçar esta mensagem e hoje me assusta ver pessoas que estão fazendo o caminho contrário. Me assusta ver pessoas que com 30 anos de atraso estão querendo influenciar o povo do advento com teologias da libertação que não libertam nada, que só destroem a crença na palavra de Deus. Essa eu tinha ali, eu era adolescente, gente. Eu fiquei assustado. E todo mundo ficou assustado naquela sala. Quase todo mundo, porque a gente cria na Bíblia de alguma forma. E aí aquele curso, só para resumir a história, durou muito pouco tempo. 2 ou 3 aulas a mais e acabou. Claro, quem é que ia aguentar um cara desse que diz que está escrito, mas não é assim? Está registrado, mas não é bem assim. Temos que reinterpretar isso. Acabou. E isso confirmou realmente que eu estava no caminho certo. Não, eu quero um povo que crê na palavra de Deus como inspirada por Deus. Não quero usar a minha ótica para entender a Bíblia. Eu quero que a Bíblia mude a minha ótica e me faça, crer naquilo que está escrito. Aí, tempos depois, eu me deparo com textos de uma senhora lá do século XIX que já tinha entendido tudo isso muito tempo antes. Se Ellen White não foi uma profetisa, eu não sei o que ela pode ser. É impossível alguém enxergar coisas que estão acontecendo hoje com tanta intensidade lá atrás. Olha o que ela escreveu sobre a alta crítica, que é essa tentativa de realmente reinterpretar a Bíblia sob a ótica humana. Isso é a alta crítica, né? Ela escreveu no Ciência do Bom Viver, página 142. Qual é a condição do mundo atualmente? Não é a da fé na Bíblia hoje, não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica, ela já conhecia isso. E as especulações, como era pela tradição e o rabinismo nos dias de Jesus. Por que Deus não permitiu que Jesus estudasse nas escolas dos rabinos? Porque elas já estavam contaminadas pelas ideias helenísticas, pagãs, greco-romanas. Então Jesus estudou em casa, com José e Maria. Maria foi sua primeira professora. Eles eram pobres, mas tinham os rolos sagrados. Que lição para as nossas famílias de hoje. Você pode ficar sem uma pizza, sem, quem sabe, alguma coisa para sua casa, mas sem a Bíblia não pode. Talvez José e Maria não tivessem um carro do ano. Talvez José e Maria não tivessem os melhores móveis. Até poderiam ter, porque eram carpinteiros, né? Mas talvez não tivessem alguns luxos, porque a Bíblia era cara no tempo deles. Mas eles tinham os rolos sagrados. E aos pés de Maria, Jesus aprendeu. E na natureza, Jesus aprendeu sobre as verdades eternas. Ele não foi para as escolas dos rabinos, porque estavam contaminadas. No professo mundo cristão, mesmo nas igrejas, professas igrejas que dizem ser de Cristo, quão poucos são regidos por princípios cristãos. Nos círculos comerciais, sociais, domésticos e mesmo nos religiosos, quão poucos fazem dos ensinos de Cristo a regra do viver diário. Outro texto fantástico aqui, Educação, página 227. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do imprescindível tesouro da palavra de Deus. A obra da alta crítica, olha aí, dissecando, conjecturando, reconstruindo. Só faltou ela usar a palavra atualizando, que está na moda agora, né? Dissecando, recortando partes que convêm e deixando para lá partes que me condenam. Imaginando, conjecturando, reconstruindo. Está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar vidas humanas. Se Deus não é capaz de abrir um mísero mar vermelho, por que Ele pode mudar a minha vida? Por que Ele vai poder recriar a terra um dia? Percebeu? A alta crítica e os filhotes dela estão tirando o poder da Bíblia. Para Satanás, tanto faz. Tanto faz você ser um ateu ou ser um adepto da alta crítica. Dá na mesma. O ateu joga fora a Bíblia inteira. O adepto da alta crítica, ele vai aceitar o que interessa. E no fim das contas acaba desprezando a própria Bíblia. Né? O que mais? Olhando para o alto, página 29.
Os homens agem como se tivessem recebido liberdade especial de cancelar as decisões de Deus. Que incrível, né? Hoje o cancelamento é uma coisa bem comum aí, né? Os estudiosos da alta crítica põem-se no lugar de Deus e revisam a palavra de Deus, alterando-a ou endossando-a quando interessa, quando convém. Dessa forma, todas as nações são induzidas a beber do vinho da fornicação de Babilônia. Olha aí. E as 3 mensagens angélicas condenam esse vinho prostituído. Essas ideias, dogmas antibíblicos. Esses proponentes da alta crítica acertaram as coisas de modo a adaptar-se às heresias populares desses últimos tempos. Se não podem subverter, de novo uma palavra que está na moda, né? Subversivos, subversão, né? Se eles não conseguem subverter e torcer a palavra de Deus, se não podem ajustá-la a práticas humanas, o que eles fazem? A despedaçam. Eu fico arrepiado de ver como ela anteviu exatamente o que estão fazendo hoje. Se eu não consigo torcer a Bíblia para se ajustar às minhas práticas e meus pecados, eu vou então, como ela diz, despedaçar a Bíblia. Não, isso não serve. Isso aqui está legal, aceito. Isso aqui já não me interessa. Isso aqui me condena a Deus. Em vez de eu mudar a minha vida, abandonar o pecado, eu vou mudar, eu vou recortar, eu vou distorcer e destruir a palavra de Deus. Isso é diabólico, né? Eu falei aqui algumas vezes de filhinhos da alta crítica, né? Eu vou falar aqui de algumas teologias chamadas identitárias. É a coisa do momento, né? Estão ganhando força essas teologias identitárias que eu posso chamar de herdeiras da alta crítica. Lá no Tratado de Teologia Adventista, que é uma obra tão oficial quanto Nisto Cremos, né? Publicado pela CPB, página 108, está escrito assim, ó: nessas abordagens não há um significado objetivo e normativo das Escrituras. Vamos reler? Nas abordagens dessas teologias identitárias, eu já vou mostrar algumas para vocês, tá? Não há um significado objetivo, tudo é alegorizado, tudo é reinterpretado e nem normativo. A Bíblia passa a não ser mais uma norma. Aquilo que ela apresenta não é normativo, porque eles odeiam normatividades. Odeiam ser, isso é bem mentalidade pós-moderna, vou falar depois um pouco sobre isso, né? Eles odeiam que haja verdades absolutas para conduzir a vida deles. Eles querem adotar suas verdades e seguir a vida como bem desejam. Então, odeiam a palavra normatividade. Ao contrário, o que existe é uma leitura feminista, uma leitura negra, uma leitura asiática, uma leitura luterana, faltou aqui a leitura queer. Todos são vistos entre si como sendo sua própria validade. Como tendo sua própria validade. Está tudo certo, tudo vale. Isso é bem pós-moderno. À medida que o horizonte do leitor emerge no horizonte do texto bíblico, o meu horizonte, ele vai determinar o que eu entendo do horizonte bíblico e não o contrário. É alta crítica. Mais uma vez. Comecemos pela teologia feminista. E agora eu faço aqui um pequeno parênteses e uma explicação para que fique bem claro. Eu vou tratar aqui rapidamente da teologia feminista, da teologia negra e da teologia queer. Eu entendo que boa parte dessas teologias nascem de necessidades genuínas. Por exemplo, o racismo. Se eu disser que não existe racismo neste país, eu estou sendo muito inocente, né? Talvez nos Estados Unidos seja muito pior, mas aqui também existe. Se eu disser que não há pessoas racistas, eu estou sendo muito bobinho. Assim como se eu disser que não há machismo até na igreja. Eu seria inocente demais em dizer isso. Então, algumas dessas ideologias e teologias nascem de um clamor verdadeiro, de uma necessidade verdadeira, de injustiças reais. Mas Satanás, ele é muito esperto, e falar isso é quase o óbvio ululante, gente. Então ele vai pegar anseios, necessidades reais, vazios no coração, injustiças, e vai se aproveitar disso. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não precisamos dessas teologias para ser anti-machismo, anti-racismo e anti um monte de coisa que temos que ser anti mesmo, porque são injustas. Deu para entender? Basta-nos ser o quê? Cristãos bíblicos. Porque a Bíblia não fala sobre feminismo, não fala sobre machismo. Ela condena, na verdade, o machismo.
se você ler com os olhos bem atentos. Ela vai trazer exemplos machistas porque são da sociedade da época, mas quando fala de Deus em relação com as mulheres, ela mostra o quê? Igualdade. Quando fala da criação de Eva e Adão antes do pecado, como é que isso é apresentado na Bíblia? São iguais, são imagem e semelhança de Deus os dois. Brancos e negros, biblicamente falando, são seres humanos e pronto, nós somos criacionistas, nós viemos todos de um único casal. Qual era a cor de Adão e Eva? Não sei. Talvez fossem mais avermelhados, como diz o texto, porque Adão vem de Edom, Edom quer dizer vermelho, e Ellen White mesmo diz, né, que era a cor da saúde, a cor da terra, talvez fosse mais assim, meio que apaches, pele vermelha, né? Não era branco desbotado, nem negro pigmentado. Os negros adquiriram mais melanina para se defender das regiões onde moravam, da radiação solar. Os brancos desbotaram porque foram para regiões muito frias, e aí se cobriram, e as partes que ficavam expostas ao sol tinham que absorver mais sol para sintetizar vitamina D. Foi só o quê? Mutação, seleção natural, diversificação. Os animais também têm isso. Mas são todos cães, todos são gatos, e todos aqui somos seres humanos, não importa se você é amarelo, branco ou negro, somos todos filhos de um mesmo casal. Eu quero mostrar daqui a pouquinho para vocês que o darwinismo sim é racista. A Bíblia não. Ellen White muito menos. Certo? Por isso que eu bato nesse ponto e eu insisto. Não precisamos de teologias libertárias estranhas, contaminadas por marxismo e alta crítica, para fazer o que é certo. Porque tudo o que precisamos está aqui. Basta-nos ser cristãos bíblicos. Se formos cristãos bíblicos, não seremos machistas, não seremos racistas, não seremos discriminadores, não seremos intolerantes, e até contra quem nós somos, até de quem nós discordamos intelectualmente, nós não vamos odiar essas pessoas. Nós não vamos tolerar o pecado, mas vamos abraçar o pecador. Nós vamos recebê-los aqui porque Jesus recebia a todos, mas não para passar a mão no pecado, porque o pecado machuca. Certa vez perguntaram a um pastor, como é que nós vamos receber, né, os homossexuais, transexuais? Ora, da mesma forma que Jesus os recebia, de braços abertos. Mas não para passar a mão na cabeça e dizer, está tudo certo. Nós vamos trazê-los para que eles conheçam Jesus, o Jesus que me libertou dos meus pecados, o Jesus que te libertou dos seus pecados e o Jesus que pode libertá-los também de seus pecados. Não importa se hétero, homo, branco ou preto, não importa. Todos estamos nivelados aos pés da cruz. Todos somos pecadores, carentes da graça de Deus. Então a gente tem que receber, para que Deus transforme. Jesus não aceita pecadores. Ô pastor, você falou certo aí? Falei. Jesus não aceita pecadores, ele recebe pecadores. Você sabe a diferença disso? Ele recebe para transformar. Ele entrou na casa de Zaqueu, e o Zaqueu que passou a existir após o almoço com Jesus era outro. Ele recebeu Zaqueu. Ele recebeu zelotas, revolucionários de direita, ultradireita. Tinha o Simão Zelota, e ele se transformou. Ele recebeu homens que eram terríveis, desce fogo do céu ali sobre eles, né? Falavam palavrão, e transformou no discípulo do amor, no Pedro que morreu crucificado de cabeça para baixo, como diz a tradição. Eles foram recebidos e transformados. Jesus não aceitou Pedro como ele era, Jesus não aceitou Simão e João como eles eram, Jesus não aceitou Maria Madalena como ela era, mas ele a recebeu e a transformou. Percebe a diferença? Você é recebido por Jesus como você está, do jeito que você é, não importa quem você seja, você na internet aí também, ele te recebe como você é, do jeito que você está, mas ele não pode aceitar que você continue assim, porque ele sabe que no pecado você sofre, você é machucado pelo pecado, ainda que você não admita. Muita gente está usando certas ideologias como válvula de escape para suas carências emocionais, para os seus vazios. E aí ele acha que ele vai ser acolhido por aquele movimento que parece tão aberto, tão inclusivo, mas não vai ser feliz, porque ninguém pode ser feliz vivendo longe da vontade de Deus. Então ele não pode passar a mão na sua cabeça e dizer, continua por aí mesmo que está tudo certo. Não,
Ele vai receber você com todo o amor de um Deus Pai, como o amor do Deus que recebeu o filho pródigo de volta, fedendo a porcos. Ele abraça o menino, ele coloca a capa sobre ele, devolve o anel de filho, e o filho é transformado pelo amor do Pai. Isso é recepção, mas não é aceitação. Ou ele diria para o filho: pode ficar aí com os porcos, está tudo bem. Mas de jeito nenhum. Vem para cá que eu vou te limpar. Nós temos que entender isso, irmãos. Receptividade, inclusividade não é a aceitação das práticas, mas da pessoa. Ela tem que ser aceita, tem que ser recebida para ser transformada por Jesus. Me fiz entender? Essas teologias, muitas delas nascem de anseios reais, necessidades reais, injustiças reais. Mas o diabo põe o dedo, e onde ele põe o dedo sempre há um estrago. E eu vou mostrar aqui o problema por trás de tudo isso. Em 2014, eu fiz uma viagem cultural aos Estados Unidos com um grupo de editores, e visitamos alguns lugares históricos da igreja adventista por lá. E o nosso instrutor era o pastor Alberto Tim. Ele nos deu aulas ali, foi muito bom, foi muito enriquecedor. Nesse dia aqui, nós tínhamos visitado a fazenda de Hiram Edson. Perto dali, mais ou menos perto dali, fica Seneca Falls, que é o berço do feminismo, né? Em 1848, de novo essa data perseguindo a gente, né? Tanta coisa aconteceu nesse momento histórico. Em 1848, nessa igreja, nessa ex-igreja metodista, que hoje é um museu, aconteceu, está ali na placa, a primeira convenção pelos direitos da mulher. Ali, aconteceu ali. Repito, muita coisa ali era real. Eram distorções sociais que precisavam ser resolvidas. Mas muitas outras coisas não eram boas. Por exemplo, lá dentro, visitando, lendo ali os textos, os posters e tal, eu me deparei com essa imagem aí de Adão e Eva. E no meio deles ali, um texto que fala da Bíblia das mulheres, que foi escrita, esse comentário foi escrito por Elizabeth Stanton, que é uma das pilares do feminismo, de primeira onda lá no começo, né, da história, né, do feminismo. E nesse texto aí, diz que Elizabeth considerava, deixa eu ver aqui direitinho como é que fala. Em 1895, Elizabeth Stanton publicou a Bíblia das Mulheres, uma série de comentários de passagens bíblicas sobre as mulheres. O seu livro começa com as duas histórias da criação, Gênesis 1 e 2. Para eles são relatos diferentes, e nós sabemos que não é assim. Gênesis 1 apresenta o relato da criação de forma assim panorâmica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dias, o que Deus fez nesses dias aí. No segundo capítulo, Deus dá um enfoque na criação do ser humano, homem e mulher. É só isso. Moisés apresenta a criação geral. No capítulo 2 ele traz o detalhe da criação do homem e da mulher. Só que para alguns da alta crítica, né, são relatos diferentes. Um é errado, o outro está certo. Pode voltar na tela aqui? Para mim. O primeiro capítulo descreve como o homem e a mulher foram criados ao mesmo tempo, à imagem de Deus. O segundo apresenta a criação de Eva a partir da costela de Adão e, portanto, estaria errado. Ou seja, o primeiro capítulo é inspirado, o segundo não. O primeiro apresenta homem e mulher iguais, o segundo diz que ela foi feita da costela, então ela é inferior. Não tem nada a ver. Você sabe muito bem o que significa isso, né? Costela é do lado, é igual. Se fosse da cabeça, ela podia se sentir superior. Se fosse do calcanhar, podia se sentir inferior. Não, Deus pegou um osso do lado. Ellen White faz essa comparação, né? Ela foi tirada do lado para ser uma companheira igual ao homem. Mas a Elizabeth começa a distorcer a Bíblia dizendo que o capítulo 1 está tudo certo, o capítulo 2 é machista. Não podemos aceitar isso. Que pena. E aí eu comecei a ver que o movimento feminista, infelizmente, também está contaminado pela alta crítica, no sentido de que aceita partes da Bíblia que são convenientes e rejeita outras que não consegue encaixar na sua visão de mundo. Como eu não vou ter tempo aqui de trabalhar muita coisa sobre esse movimento, eu quero deixar uma tarefa de casa para vocês. Vão cumprir? Vão ao meu canal depois no YouTube, Michelson Borges, e procure, põe lá no buscador do canal a palavra feminismo. Você vai encontrar duas palestras que eu apresentei, duas lives que eu fiz com a professora Suelen Palombo.
Ela é pedagoga e professora de história e tem se aprofundado nesses aspectos aí do feminismo, né? Então são 2 lives, a primeira é a Bíblia e o feminismo e a segunda é Feminismo e a Revolução Sexual. Material muito bom para você entender as origens desse movimento. Aqui me interessa só um recorte, repito, como esses movimentos, essas ideologias e teologias encaram a Bíblia, ok? Para mim só interessa isso nesse momento. E aí eu cito, por exemplo, aqui esse livro é muito bom também, a minha esposa está lendo, Feminilidade Radical, de uma ex-feminista, Macaulay, né? Carolyn Macaulay. A Declaração dos Sentimentos, que é da Elizabeth Stanton, aquela pioneira lá do feminismo, né? O desafio à igreja, que foi levantado nesse documento da Stanton, que escreveu a Bíblia das Mulheres, levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Percebe onde é que está a origem de muitas coisas que vemos hoje? Ideologia de gênero, né? O casamento heteromonogâmico já não é mais normativo. Vem lá de trás, com esses questionamentos à Bíblia. Aí está a foto dela, da Elizabeth Stanton. Ela escreveu o seguinte no livro 8 anos e mais. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos e proporcionalmente, à medida que eu olhava para essas coisas, de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz a cada dia. Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas. Ao que ela se refere? A Bíblia. E com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido, envenenar toda a alegria da vida. Essa Bíblia aí vai tirar a liberdade, a alegria das pessoas. Sabe o que é triste? Elizabeth Stanton é contemporânea de outra mulher que teve uma experiência parecida no começo, que teve medo do inferno, de um Deus punitivo. Quem foi? Ellen White. Ellen White, quando era metodista, tinha medo de Deus, porque falavam do inferno, de fogo eterno, e essa mulher também teve essa má experiência. Só que Ellen White conheceu mais de perto Jesus, e ela viu que essa ideia estava errada, e ela se apaixonou por Jesus. A Elizabeth não. E aí ela toma um outro caminho, um outro rumo, e acaba, infelizmente, prejudicando muitas pessoas com seus escritos e suas ideias antirreligiosas, ok? São escolhas, né? Simone de Beauvoir, uma feminista famosa também, né? De outra onda, não mais lá dos primórdios, né? Ela escreveu no livro Segundo Sexo: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. Ela considera a mulher um homem castrado. Que coisa triste quando a mulher é tão valorizada por Deus, por ser mulher, né? Ninguém nasce homem nem mulher. Como assim? O que diz a Bíblia? Homem e mulher os criou. Outro livro interessante é o outro lado do feminismo, né? Beth Friedan, outra expoente feminista, diz que criar filhos é uma ocupação ingrata que não permite que as mulheres usem sua inteligência de uma forma que beneficie a sociedade. Amigos, nós temos filhas adolescentes. Eu nunca vi a minha mulher usar tanto a inteligência dela do quanto ela tem usado agora. Ser mãe é a missão mais desafiadora que existe. E nesse texto aqui que eu não vou ler, né, de Ellen White no Conselhos para a Igreja, ela fala que não existe nada mais elevado do que a função e missão de uma mãe. Nem um rei é mais importante que uma mãe. O engenheiro faz a ponte, daqui a um tempo ela cai. Quase todas as profissões vão desaparecer com a volta de Jesus. Agora, o que a mãe fez de preparar um caráter para a eternidade, não tem comparação. Ela diz que os anjos queriam fazer isso, e Deus encarregou as mães. Aí vem uma feminista e diz que ser mãe é uma função ingrata, tolhe a mulher, limita a mulher. Por favor, que coisa mais absurda. Ainda bem que a mãe dela não pensou assim, né? Uma revolução sexual, aqui é a Kate Millett, outra expoente feminista. Uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, talvez o fim das inibições e dos tabus sexuais.
especialmente aqueles que mais ameaçam o casamento monogâmico tradicional. Então ela diz que seria importante termos aí o destaque da homossexualidade, a ilegitimidade, né, a questão das relações sexuais pré-matrimoniais e na adolescência. Libera tudo. Que triste, né? E aí você não se espanta de ver como a sociedade está hoje em dia. Bell Hooks, outra feminista, afirma que não é possível ser anti-aborto e defensora do feminismo ao mesmo tempo. Tem gente que fala que dá, né? As próprias ideólogas dizem não é possível. Feminismo pressupõe abortismo. Meu corpo, minhas regras. Outra diz assim, ó, contemporânea, a Débora Diniz, na revista Marie Claire, disse que não há como ser feminista e ser contra o aborto. Por isso que quando a Argentina votou ali o aborto indiscriminado, essa foto é de lá, da Argentina, feministas cristãs ficaram, ó, quietinhas. Porque seria uma contradição, né? Dizer, parabéns, que bom, é isso mesmo, né? Ficaram quietinhas, porque aí já é demais. Se contradiriam tremendamente, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida... Olha só o que diz aqui o salmista. Salmo 139:16. Os teus olhos, ó Deus, viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quando que o corpo ainda está sem forma? Quando é um embrião. Já é vida. Dr. Ben Carson, eu admiro demais esse médico. Conhece o Dr. Ben Carson? Semana passada ele postou lá na frente, acho que do parlamento, lá, sei lá, nos Estados Unidos, um cartaz dizendo que ele é pró-vida. E ele disse que operou muitos bebês na barriga da mãe ainda. Se não fosse vida, para que operar? Ou só é vida quando nasce, quando sai da barriga? Não é? Quando se descobrir uma bactéria em Marte, é vida. Mas se tiver um bebê na barriga, não é vida. Eu não consigo entender essas coisas, tá? Mas para a Bíblia, houve concepção à vida. Bell Hooks. Não é possível haver uma verdadeira transformação. Aqui é o ponto agora que eu quero focar. Não é possível haver uma verdadeira transformação feminista em nossa cultura sem a transformação das crenças religiosas. Aqui é que me interessa. E aqui que está o perigo. Até que isso aconteça, religiões patriarcais organizadas sempre destruirão as conquistas feministas. E a Bíblia é tida como uma defensora da religião patriarcal. Então ela tem que ser cancelada. Percebeu? É isso que me interessa. O resto eu deixo até para lá, né? É o ataque à palavra de Deus. Ivone Guevara diz que a Bíblia é uma produção literária de uma época com abertura à transcendência, pode ser transformada, mudada. É uma teóloga liberal católica, que nem lá é bem muito aceita assim, né, no catolicismo. Uma outra aí, teóloga da libertação, Ódia Barros Santos, ela causou polêmica recentemente na mídia aí, porque ela fez um primeiro casamento, né, de duas mulheres numa igreja batista, não a oficial, né, uma igreja batista dessas segmentadas. E ela causou muita polêmica e foi ameaçada, criticada, enfim, né? Nós não apoiamos isso, obviamente, as pessoas têm liberdade de fazer o que quiserem. Então, ameaças de morte, não sei o que, não concordamos com isso. Mas também não concordamos com o que ela fez, né? Deixa eu ler aqui esses trechos, que são falas da Ódia. A palavra de Deus é uma teóloga feminista, ok? A palavra de Deus não é equivalente aos textos bíblicos. A Bíblia e a palavra de Deus não são idênticas. Como assim? Não entendi. A Bíblia só se converte em palavra de Deus quando lida em comunidade, tendo em vista a realidade e a vida. A crença fundamental número 1 não diz isso. Outra declaração que ela deu para o site UOL, uma reportagem, uma entrevista com ela, ela falou assim, ó: a Bíblia tem um grande problema na sua origem. Quê? Como é que é? A Bíblia tem um grande problema em sua origem, no texto em si, mas eu diria que esse não é o maior deles, porque com as ferramentas e a leitura histórica do texto, você pode separar joio do trigo, o que não é e o que é palavra de Deus. Quero dizer, compreender o que são marcas da cultura patriarcal do texto e o que é a palavra de Deus. Não dá, né? Eu, com todo respeito, né, a pessoa, mas eu não posso aceitar essas ideias. Porque eu, como adventista, creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Certo? Esse é o problema.
Eu vou resumir aqui, né? A teologia negra, a mesma coisa. Ela nasce de anseios reais para combater um problema real, mas quando trata da Bíblia, é uma teologia de libertação e encara a Bíblia como contendo palavras de Deus e não sendo a palavra de Deus. Eu publiquei em meu blog uma série de artigos do teólogo Dr. Isaac Malheiros, muito bons. Se você quiser conhecer um pouco mais da teologia negra, você pode ir lá no meu blog, colocar teologia negra e você vai encontrar esses artigos aqui. Um dos maiores expoentes dessa teologia é o James Cone, escreveu vários livros. Olha algumas coisinhas que ele diz. Não devemos concluir que a Bíblia é um testemunho infalível. Já começou mal, né? A nossa crença fundamental número 1 diz que a palavra de Deus é infalível, né? Deus não foi o autor da Bíblia, nem seus escritores foram meros secretários. Pouco importa para o oprimido quem escreveu a Escritura, o importante é se ela pode servir como arma contra os opressores. É que nem aquele curso que eu tive lá quando adolescente. O que me interessa na ótica marxista eu aceito, eu adoto. Aquilo que não interessa eu abandono e descarto. É esse, percebeu? É o mesmo tom, a mesma ideia, né? Outra citação lá embaixo diz assim: nunca acreditei que a Bíblia está acima de qualquer crítica, ou que serve como um juiz absoluto na fé e na prática. Que pena, senhor Cone, porque eu acredito que sim, ela é o juiz absoluto, é a regra de fé e prática. Bem, eu vou correr aqui. Teologia queer, eu nem vou perder meu tempo com ela também. Só deixa eu mostrar aqui um detalhe, né? Que eu falei sobre Darwin e Ellen White. Contemporâneos. Nesse livro aqui, A Descendência do Homem, ele diz assim que, resumindo, ele diz que o branco é mais evoluído que o negro. Pronto. Racismo. Total. E todo mundo incensa Darwin, né? Na academia, nas universidades, Darwin para lá, Darwin para cá. E esse livro aqui coloca embaixo do tapete porque ele é vergonhoso, né? Falam só do origem das espécies. Ele também fala sobre as mulheres, querem saber? Ele fala assim, vou resumir o texto aqui também, né? Em tudo o que o homem e a mulher fizerem, ela sairá perdendo. O homem vai ser superior em pensamento, nas artes, na força, tudo o homem ganha das mulheres, porque elas são inferiores. Gostaram, mulheres? Darwin escreveu isso, tá? Agora, o que Ellen White escreveu na mesma época, querem saber? Olha aqui, sobre brancos e negros. Mensagens Escolhidas, volume 2. O nome do homem de cor, como eles falavam, né? Os negros. O nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Quem você prefere, Ellen White ou Darwin? Não tem nem dúvida, né? E sobre as mulheres, será que Ellen White era machista? Testemunhos Seletos, volume 1. Ao criar Eva, Deus pretendia que ela não fosse nem inferior, nem superior ao homem, mas que em todas as coisas fosse igual. O santo par não devia ter nenhum interesse independente um do outro, e não obstante, cada um possuía individualidade de pensamento e ação. Com quem você fica, Darwin ou Ellen White? Não tenho dúvidas, né? Ellen White expressa o pensamento bíblico de iguais na essência, criados à imagem de Deus, com diferenças abençoadas que se complementam. Só um homem e uma mulher podem se tornar uma só carne, porque eles se complementam. Deus não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva, né? E a isso ele chamou de casamento. Se fosse Ivo, não estaríamos aqui agora, né? Vamos lá. Teologia queer, eu não vou entrar nesse aspecto aqui, vou passar, mas é a teologia que defende a bandeira LGBT, que vai totalmente contra tudo que já falei até agora. E só o que me interessa agora é destacar o fato de que eles também pensam que a Bíblia contém partes inspiradas e o resto não presta. Você já pode até imaginar o resto que não presta para eles, né? Então eu não vou, aqui até chega a ser ofensivo, eu não vou nem tratar desse ponto aqui, tá? Tem livros aí de teologia queer que podem ser lidos e isso vai ser percebido, né? Todas elas são... Esse livro aqui é muito bom, viu? Teorias Cínicas. É um livro da editora Avis Rara. E eles dizem aqui, os autores, que não são cristãos, é interessante porque a ótica deles é uma ótica secular. De que todas essas ideologias, elas vêm do pós-modernismo, né? E especialmente influenciadas por Michel Foucault e Jacques Derrida. Aí na tela, que são os expoentes da pós-modernidade.
A agenda política da teoria queer é desafiar o que é chamado de normatividade, como a heteronormatividade. Sim, a Bíblia é heteronormativa. A teoria queer trata basicamente da crença de que categorizar gênero e sexualidade, ou qualquer outra coisa, é legitimar o discurso, o normativo, como conhecimento e utilizá-lo para restringir os indivíduos. Ela aborda esse problema de maneiras pós-modernas que se baseiam sobretudo na teorização de Michel Foucault e Jacques Derrida. Então tudo que for normativo é visto como uma imposição. A Bíblia é normativa. O sábado é o dia de guarda, não é a sexta, não é o domingo. Você tem que honrar pai e mãe. Você não deve comer e beber coisas que prejudicam a sua saúde. Você não pode beber bebida alcoólica. Você tem que ser honesto, você não pode mentir. Isso é norma que vem de Deus. O casamento é isso que está descrito na Bíblia. Só que as pessoas que têm esse tipo de mentalidade são revolucionárias. E na mente delas as normas não se encaixam. Então tudo que for normativo vai ser resistido, por mais que seja uma bênção, porque vem de Deus. Percebeu? Os filhos da revolução têm esse tipo de pensamento. E eu fico assim um pouco triste por perceber que, repito, muitas coisas que eles abraçam porque são inconformados, e inconformados com injustiças que existem, mas o diabo é muito sujo. Então ele pega uma pessoa que está magoada pelo racismo, que é um crime, que é um pecado hediondo. Ellen White diz que o racismo deveria ser punido com disciplina eclesiástica. Sabiam disso? Ele pega essas pessoas que foram machucadas pelo racismo e pelo preconceito. Ele pega as pessoas que foram machucadas pela perseguição, porque não se encaixam talvez em alguns padrões. Ele pega mulheres que foram machucadas, feridas, violentadas. E ele pega esse ódio, essa mágoa e transforma isso em ideias que vão contra aquele que poderia libertá-las desse fardo, Deus. E eu odeio Satanás por causa disso. Também por causa disso. Porque são pessoas que têm que ser amadas, pessoas que têm que ser curadas, restauradas. E o inimigo pisa e manipula esse ódio, essa frustração, esse senso de não se encaixar, que é muito comum nos adolescentes. Todo mundo aqui já foi adolescente e sabe que essa fase você está se descobrindo, né? Você quer encontrar um grupo que o apoie, que o aceite, que o respeite, e muitas vezes eles encontram acolhimento no lado errado. Deveriam encontrar aqui dentro, na igreja, né? Então nós temos que reconhecer também nossas falhas, nossos erros, sem aceitar os enganos satânicos que estão mesclados com essa insatisfação, com essa tristeza toda. Enfim, agora eu quero tratar dos filhos do romanismo. Eu não vou ler o texto, você conhece muito bem. Apocalipse 13, de 1 a 10, fala da besta do mar. Lembram? Uma besta religiosa, uma besta opressiva, uma besta que vai perseguir o povo de Deus nos últimos dias, uma besta que decreta o domingo como dia de guarda, uma besta que decreta a morte contra o povo de Deus, apoiada pela besta da terra. Está tudo na sua memória, certo? Você conhece isso, né? Se você não conhece, você que está em casa aí também, peça um estudo bíblico para um adventista, e se ele não souber, diga para ele, você está errado. Você tem que saber disso. Você pode bater a porta de uma igreja adventista, vai ter um ancião lá que com certeza vai te ajudar a entender esses assuntos. Eu não vou poder explicar aqui agora em detalhes, porque senão vai passar das 8 horas a nossa vigília. Bom, Apocalipse 13 fala da besta do mar, esse poder religioso, né? Fala que ela tem poder sobre a terra naquele mesmo período em que a besta do abismo, né, está pintando e bordando, quer dizer, aquele mesmo período em que as testemunhas profetizaram vestidas de pano de saco, 1260 anos, que é o período de supremacia papal sobre a terra. E 2 grandes erros são trazidos pela besta do mar com muita força. Quais? Imortalidade da alma, santidade do domingo, eu vou colocar 3 aqui, relativização das escrituras, ou seja, ela coloca a tradição no mesmo pé, igual ou até superior à Bíblia. Agora me digam, não é a mesma coisa que a besta do abismo fez? O que a besta do abismo fez? Colocou ideologias para destruir a fé na Bíblia. O que a besta do mar faz? Coloca dogmas, descrença, enfraquece a palavra e coloca a tradição acima dela. Você percebe a mesma marca aí, satânica?
Para ele tanto faz se você vai ser enganado pela besta do abismo ou pela besta do mar, conquanto que, uma vez que você descreia na palavra normativa de Deus. Tanto faz. Se você dispensar a Bíblia por ser ateu, se você dissecar, recortar a Bíblia por ser um teólogo da libertação, ou se você desprezar a Bíblia abraçando dogma se você for um romanista, tanto faz. De qualquer forma, Satanás obscureceu a palavra, ok? Grande conflito diz que os períodos aqui mencionados, 42 meses, 1260 dias, são o mesmo período e eles se cumprem entre 538 e 1798. Ou seja, Ellen White confirma o que eu já afirmei aqui. Então, se você ouvir alguns pregadores aí meio estranhos dizendo que esses 1260 anos têm um cumprimento profético no futuro, saiba que essa pessoa está falando bobagem. Porque, biblicamente, e pelo que Ellen White diz, esse período já se cumpriu na história, certo? Fecha aqui o parênteses. Vamos avante. Ascensão de valores católicos e influenciadores digitais. É um vídeo em meu canal, quero te convidar a assistir também, porque ali eu falo de mais detalhes a respeito disso, né? Desses influenciadores católicos que estão crescendo. E aqui nós saímos de um extremo e vamos para o outro. Vocês estão me acompanhando até aqui? Está tudo certo? Ou eu estou falando muito rápido? Eu estou avançando muito rápido? Estão comigo ainda? Ok? Posso virar a página para outro? Na verdade é a mesma coisa, só que é uma outra marionete de Satanás agora, tá? Vamos lá. Isso aqui são alguns prints de conteúdo de influenciadores católicos tradicionais que estão crescendo muito nas redes sociais. E quando eu falo muito, gente, são milhões de seguidores. Eles têm ministrado cursos e arrebanhado muita gente. E sabe quem são essas pessoas? Geralmente, pessoas que estão decepcionadas com as teologias identitárias. Pessoas que não aguentam mais ideologia de gênero, pessoas que não aguentam mais uma religião água com açúcar, que aceita pecados. Eles não querem mais isso, são pessoas que querem coisa séria. Mas onde é que eles estão encontrando a aparente seriedade? No colo da besta do mar, na tradição católica, na educação jesuíta, porque ela é rígida, ela é firme. E eu fico triste de novo. Porque eles deviam encontrar isso onde? Numa igreja que, se não tomar cuidado, vai se assemelhar mais àqueles movimentos de onde eles estão fugindo. Lá nos Estados Unidos tem havido um fenômeno interessante. Muitos jovens que pertenciam às igrejas evangélicas, que só quer saber de festa, de culto, né, festivo, você sabe o que eu estou falando, estão migrando para o calvinismo. Igrejas mais sérias, tradicionais. Por que será que esses jovens estão fazendo isso? Porque já cansaram de oba-oba, de uma religião que mais parece festa do que realmente pregação da palavra para que você se converta de verdade. Cultos emocionais, não querem mais. Sabe que o Brasil ele é atrasado nisso, né? Quando acontece uma moda lá fora, leva alguns anos para chegar aqui. Lá eles estão acordando para a percepção de que não valeu a pena. Não alimentou. Agora a gente está querendo fazer o que eles fizeram e não deu certo. Trazer cultos que são só barulho, festa, que embalam o pecador e não levam o pecador ao arrependimento. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente sempre é atrasado. Não deu certo lá, mas a gente está tentando fazer aqui ainda. Que pena, né? Mas enfim, esses influenciadores tradicionais católicos estão arrebanhando multidões. E eles falam aqui, por exemplo, uma pessoa que pergunta para um desses influenciadores: eu sou espírita kardecista, posso seguir teus ensinamentos católicos? Ele fala assim, esse cara tem milhões de seguidores. Você sabe que eu sou católico, e no fim eu quero que você também seja. Foi honesto, né? Tudo que eu faço aqui tem essa finalidade. Tudo que eu faço na vida tem essa finalidade. Até dos meus malditos erros tento tirar algum sentido apostólico, ainda que nem sempre seja fácil. Dito isto, e sabendo que você poderá acabar se convertendo, como acontece com muitas pessoas todos os dias por aqui, e é verdade, tem muito evangélico virando católico por causa desses movimentos conservadores.
católicos. Dito isto, é óbvio que você pode me seguir e verá que muita coisa aqui parece contraditória. Signo, tarô, charuto, xingar padre, apontar o dedo na cara do bispo, skincare, moda e estilo. Eles são místicos também, interessante, né? Ao mesmo tempo que são católicos tradicionais, eles pregam astrologia, né? Tarô, coisas assim meio estranhas. Enfim, fique e veja se é útil para você. Outra aqui, ó. Igreja evangélica se mobilizando em peso para estar na manifestação política lá, né? Como definiria essa análise? Ele diz assim: vocês estão todos admirados contemplando o ressurgimento do catolicismo vibrante e prático, não é? Pois bem, eu fui um dos poucos que percebi já no início dos anos 2000 que a ascensão política dos evangélicos, que é um fenômeno atual, né? Evangélicos se metendo em política o tempo todo, seria a causa e início da sua queda espiritual. Ou seja, aquela mesma crítica justa que Lutero, em 1517, acerca das indulgências, que iniciou a reforma protestante, aplica-se perfeitamente ao protestantismo brasileiro atual. Inverteu os papéis, né? Eles dirão, mas não podemos nos afastar da política. Eu não digo nada, mas eu entro nessa brecha oferecendo espiritualidade e religião. Não um varejão de poder temporal que havia na igreja romana em 1517 e 500 anos depois contamina todos os protestantes e já prenuncia o início do seu enfraquecimento espiritual. Ou seja, a contra-reforma só começou agora, com os protestantes assumindo aquele mesmo papel do qual nos acusavam, e justamente, ele diz. Ou seja, um monte de protestantes achando que a política vai ser a solução para seus problemas. Alguns adventistas indo para o mesmo caminho, achando que a política é a solução, que esses movimentos sociais, que as teologias da libertação são a solução. E ele diz, o que nós oferecemos? Espiritualidade. Eu experimentei isso na minha carne, quando era católico. Havia uma briga na igreja católica naquele tempo. Por um lado havia os teólogos da libertação, políticos, marxistas, e de outro começava a crescer o chamado movimento carismático. Lembra, sabe disso? Que é um pentecostalismo católico. Muita gente frustrada com a religião política vazia, que não alimenta o coração, estava migrando para o carismatismo, buscando espiritualidade. Agora os protestantes estão enveredando por esse caminho árido da política, que é contra as profecias. Nós adventistas pregamos a separação entre Estado e Igreja. Para nós essa aproximação ela é perigosa. Pessoas frustradas com isso estão migrando para onde? Para o catolicismo tradicional, que oferece alguma espiritualidade mística que seja, mas oferece. E aí nós vamos fazer o que no meio de todo esse furacão? Nós temos que ser a resposta, irmãos. Mas nós temos que aparecer, dizer quem somos, o que temos para oferecer. Não ficar acanhados, quietinhos, enquanto vemos pessoas perdidas como ovelhas sem pastor, né? Alguém já ouviu falar de Brasil Paralelo? Pois é. São produções muito bem feitas, por marqueteiros de primeira, geralmente seguidores do tal do Olavo de Carvalho, esse famoso escritor e filósofo. E o que o Brasil Paralelo condena, critica em suas produções e seus documentários? Os desmandos. Tem um documentário deles, que é esse aqui que está na tela, sobre a música. Tem muita coisa interessante ali. E revela realmente uma decadência que inclusive nos incomoda. A música, que deveria ser um instrumento de louvor ao Criador, se nivelando pelo mundanismo aí. Eles criticam isso. E muitos jovens que, repito, estão cansados dessa coisa que fizeram com o louvor, quando encontram esse tipo de documentário, de produção, de pensadores, pensam, é isso, essa é a resposta que eu queria. Só que os idealizadores dessas coisas são o quê? Os católicos tradicionais, que oferecem esse tipo de alimento que valoriza a tradição acima da Bíblia. São eles que estão por trás de tudo isso aí. Percebe a armadilha? Percebe o perigo que nossos jovens estão correndo, especialmente nossos jovens? Ou eles são pegos lá da esquerda ou são pegos aqui na direita.
Eles se frustram com isso e vão buscar um caminho diferente. E quando chegam lá, vão encontrar na base o mesmo tipo de pensamento que relativiza a palavra de Deus, que minimiza a importância da palavra de Deus. Leiam, se tiverem tempinho, no meu blog outraleitura.com.br, o artigo que eu escrevi com esse título aí, ó. Olavo de Carvalho ataca a verdadeira ciência e a verdadeira religião. Sabe o que eles estão fazendo? Bom, primeiro, Olavo de Carvalho, ele escreveu muita coisa contra o marxismo, né? Analisa esse tipo de pensamento de esquerda, critica, e aí muitos jovens que são inconformados com aquilo começam a seguir esse tipo de ideia, de autor. Só que ele não para nisso. Ele faz críticas também ácidas, por exemplo, a Isaac Newton. E é sobre isso que eu trato nesse artigo. Por quê? Porque eles são contra a verdadeira ciência e os protestantes. Isaac Newton era o quê? Protestante. Isaac Newton enaltecia a palavra de Deus e a verdadeira ciência. Essas duas coisas são ferramentas de Deus para libertar a mente das pessoas. Percebeu? A verdadeira ciência, não a astrologia, não o terraplanismo, não essas ideias que não tem nada a ver com ciência. Então, a verdadeira ciência é uma ferramenta que abre a mente, liberta as pessoas. E a Bíblia também liberta as pessoas. E o que mais Deus quer é libertar as pessoas. Satanás quer colocá-las na prisão intelectual. E eu lamento quando Olavo de Carvalho volta suas armas contra a palavra de Deus e contra a ciência verdadeira. E nesse artigo aqui eu faço uma análise nesse sentido, né? Olha só o que diz Ellen White no Grande Conflito, página 565. O romanismo, eu estou agora no tópico filhos do romanismo, né? O romanismo, como sistema, não se acha hoje em harmonia com o Evangelho de Cristo, mais do que em qualquer outra época passada de sua história. Não está em harmonia. Então é igual aquilo que eu acabei de criticar há pouco. As igrejas protestantes estão em grandes trevas, pois do contrário discerniriam os sinais dos tempos. São de grande alcance os planos e modos de operar da igreja de Roma. Emprega todo o expediente para estender a influência e aumentar o poderio, preparando-se para um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo. É isso que eles querem. Restabelecer a perseguição e desfazer tudo o que o protestantismo fez. Gente, olha para cá, depois eu leio o resto. O que esses ideólogos de direita, conservadores católicos, vivem dizendo é que o protestantismo é o problema do mundo. Por isso que ele odeia Isaac Newton. Eles criticam sempre que podem o protestantismo. Inclusive estão dando cursos para dizer que, olha, esse negócio da Inquisição não foi bem assim, cruzadas não foram bem assim. Você quer saber? Leia, por exemplo, esse clássico aqui, dos anos 1500, o Livro dos Mártires. Olha aqui, o volume. Um autor de 1500 e pouco. Esse livro aqui foi publicado em 1559. Ele fala das mortes dos mártires que foram desde o Império Romano, começando com Jesus, e vai falando de Calvino, João Hus, Lutero, e de muitas e muitas pessoas, homens e mulheres que foram queimados, foram torturados. Eu visitei um museu da Inquisição, uma exposição quando esteve lá em Florianópolis. A inteligência diabólica dessas pessoas que inventaram máquinas de tortura terríveis, isso existiu, não dá para negar. Mas esses ideólogos querem minimizar isso para apresentar um romanismo simpático, bonito, a solução para o mundo que os protestantes destruíram. Esse é o problema. Não, esse aqui não é da CPB. É um clássico, né? Você encontra em várias editoras, de John Fox, o Livro dos Mártires. Uma leitura que machuca a gente, mas real, realista. É bom, né? Então, vejam, todo movimento de esquerda, segundo ele, quer acabar com o cristianismo, né? Ok, mas e o romanismo? Também não acaba com o cristianismo? Com os dogmas, né, que, como diz Ellen White, né, não ficaram no passado, estão voltando com força. Imortalidade da alma, santidade do domingo, a tradição acima das escrituras, é quase a mesma coisa, né? Eles dizem que só a Santa Madre Igreja Católica tem o poder e a autoridade de interpretar as Escrituras. Você não tem liberdade para isso. Aqui eu quero fazer mais uma indicação de leitura.
Esse livro aqui, ó, da editora dos Pioneiros, que é apoiado pelo Centro de Pesquisas Ellen White do NASP, né? Estudos em Educação Cristã, de Sutherland. O Sutherland foi um grande educador adventista dos tempos de Ellen White. Ele fundou uma escola chamada Madison. E Ellen White escreveu o seguinte sobre essa escola: a classe de educação dada na escola Madison é tal que será considerada um tesouro de grande valor por aqueles que se dedicam à obra missionária em campos estrangeiros. Ela enalteceu o trabalho que esse homem fez. E aqui ele fala sobre a educação romana em oposição à educação bíblica. Lamentavelmente, os protestantes americanos e nós também acabamos adotando um tipo de educação romana, que é decoreba, clássica, dá mais importância aos filósofos, às obras clássicas, do que aquilo que deveria ser. Como é que a educação bíblica deveria ser em nossas escolas? A de Jesus. Quer aprender sobre a natureza? Vai à natureza. Observa as plantas, as aves. Foi assim que Jesus aprendeu. Quer ler sobre conceitos verdadeiros? Leia a Bíblia. Tem que ser o livro mais importante. Aprenda culinária, aprenda carpintaria. Sabe, o hebreu, ele tem uma noção concreta da realidade. Enquanto os filósofos gregos, influenciados pelos egípcios, porque é sabido que alguns filósofos gregos foram no Egito beber das fontes de conhecimento de lá. Olha o perigo. De onde que vem a ideia da imortalidade da alma? Egito. Contamina a cultura grega e chega ao cristianismo. Nos tempos de Cristo, então, ele não podia mesmo ir à escola dos rabis. Entendeu por quê? Então, nesse livro aqui, o Dr. Sutherland apresenta os princípios da educação verdadeira, que deveria ser a que nortearia as escolas adventistas, porque Deus deu mais uma chance para a América e para o mundo. As escolas protestantes e as universidades, inclusive, foram contaminadas pelo pensamento egípcio via cultura clássica cristã, greco-romana. A universidade em Paris, que acabou sendo a influência para toda a Europa, era classicista, né? Era inspirada pela cultura clássica egípcia e acabou contaminando as escolas do mundo inteiro. Infelizmente, a última chance que Deus deu não foi bem aproveitada. E inclusive nossas escolas precisariam rever muita coisa, porque talvez os currículos estejam sendo mais egípcios do que bíblicos, do que hebreus. Se puder, ler esse livro aqui. E o que o Olavo, irmão, faz? E o que os seguidores dele fazem? Vocês precisam ler os clássicos. Eles têm lá o curso Trivium, Quatrivium, que é ensino medievalista romano. Em lugar de trazer para a Bíblia, eles incentivam a leitura dos clássicos da filosofia. Eles chegam a dizer assim, ó, você quer ler a Bíblia, mas primeiro você precisa ler os clássicos, a literatura dos filósofos, para você depois ter essa ótica para ler a Bíblia. Está errado. É igual a teologia dos identitárias. Por quê? Você primeiro tem que entender o que a teologia queer quer dizer. Aí você lê a Bíblia com essa ótica. Primeiro você tem que entender o que a teologia negra ou feminista tem a dizer. Aí você vai para a Bíblia com essa ótica. O que eles fazem aqui é a mesmíssima coisa. Percebeu? Primeiro você tem que entender o que os clássicos dizem. Primeiro você tem que entender o que a literatura dos filósofos diz. E depois ler a Bíblia, porque você já vai estar com a mente preparada. Como assim preparada? Está com a mente destruída, distorcida, manipulada. Perceberam que, na verdade, há uma mente igual por trás de tudo isso? Quando eu falei que as teologias identitárias têm aspectos que são válidos, eu posso dizer, quem sabe, até o mesmo com respeito ao olavismo e aos seguidores deles. Eles trazem alguns conceitos que são até úteis, né? Porque falam de família, falam de conservadorismo, não sei o que. Só que aí é que está o perigo. Quando você tem coisas boas misturadas com coisas horríveis, péssimas e perigosas. O diabo não é bobo. Se ele apresentasse a mentira escancarada, quem seguiria? Ele mistura, né? É um anjo de luz que se disfarça. Vamos avançar aqui? O texto que eu estava lendo diz ainda que não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Sim, porque começaram a se aproximar um do outro. Houve uma mudança, mas esta não se verificou no papado. Ele não muda. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Outro texto aqui interessante, também no Grande Conflito.
A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Vamos acordar, gente. Roma, está silenciosamente crescendo em poder. A ferida mortal está sendo curada. Suas doutrinas estão exercendo influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens. Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do romanismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, por esse motivo incorrerá em censura e perseguição. Não se engane, nós, se formos bíblicos, seremos perseguidos pela esquerda e pela direita. Nós, se formos bíblicos, seremos perseguidos e odiados por todos. E não podemos cair nas armadilhas, nem à esquerda, nem à direita. Porque o mundo jaz no maligno. Ele controla este mundo. Alguns se sentam a julgar as escrituras, declarando que esta ou aquela passagem não é inspirada. Olha só que coisa, exatamente o que alguns do nosso meio estão fazendo agora. Pelo fato de ela não impressionar favoravelmente o seu espírito. Eles não podem harmonizar as escrituras com suas ideias e filosofia e de ciência. A falsamente chamada ciência. Gente, isso aqui é muito incrível. O que ela está dizendo é que algumas pessoas julgam a Bíblia, declarando que ela não é, que aquela passagem ali não é inspirada, aquela ali talvez não seja também. Elas não podem harmonizar aquelas passagens com as suas filosofias, com a sua falsa ciência, então elas descartam a Bíblia. Que diagnóstico preciso. Outros, por motivos diversos, põem em dúvida porções da palavra de Deus. Ok, eu aceito o que Jesus disse, mas o que Moisés falou eu não aceito, porque ali ele está condenando coisas que eu não quero acreditar que sejam pecado. Eu aceito o que Jesus falou aqui, mas o que Paulo falou lá, não dá. Paulo está errado, ele falou da cabeça dele. Quem é você? Pedro disse que Paulo era a Escritura. E acabamos de estudar na Bíblia, na lição da Escola Sabatina, sobre Deuteronômio e os Evangelhos e o Novo Testamento, né? Todos os autores bíblicos consideravam os outros autores bíblicos como palavra de Deus. Quem sou eu agora aqui no século 21, que não sou nem profeta, para dizer o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus? Mas tem gente fazendo isso aqui, em nosso meio. Assim, muitos andam cegamente por onde o inimigo prepara o caminho. Ora, não é da alçada de homem algum proferir sentença sobre as Escrituras, julgar ou condenar qualquer porção da palavra de Deus. Quando alguém se atreve a fazer isso, quer saber? O que acontece? Quando alguém se atreve a fazer isso, Satanás criará para ele respirar uma atmosfera que lhe tolherá o desenvolvimento espiritual. Cegueira, estagnação. E a pessoa começa a falar bobagem acima de bobagem, porque ela já perdeu a direção do Espírito. Quando um homem se sente tão sábio que ousa dissecar a palavra de Deus, sua sabedoria para com Deus é considerada loucura. Quando ele souber mais, reconhecerá que tem tudo a aprender. E sua primeira lição é tornar-se dócil. Aprendei de mim, diz o grande mestre, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Você quer ser feliz? Você quer viver a plenitude do Evangelho? Seja humilde. Senhor, é a tua palavra, eu a acolho como tua palavra. Senhor, eu estou errado? A Bíblia diz que eu estou errado, então o Senhor me dá poder para mudar. Eu quero sair desse caminho que tu disseste para mim que está errado. Isso é a humildade esperada de um cristão. Não a soberba de dizer, eu escolho o que é inspirado e o que não é. Isso é satânico, para dizer o máximo, né? Não o mínimo. E para encerrar, nós temos os filhos da luz. Não vou entrar nesses capítulos porque o tempo não permite, mas Apocalipse 10 e 14, no capítulo 10, o texto descreve o povo
né? O povo que leu o livrinho da mão do anjo, passou pelo desapontamento e surgiu como um movimento poderoso para proclamar o quê? A mensagem do Apocalipse 14, que de manhã eu apresentei para vocês. As 3 mensagens angélicas. Quem você quer ser? Filho da revolução? Filho do romanismo? Ou filho da luz? Eu quero continuar sendo filho da luz. Eu quero continuar fazendo parte de um povo que crê que a palavra de Deus é inspirada, é a suprema regra de fé e prática, e que eu preciso mudar a minha vida, orientar a minha vida à luz da palavra e não o contrário. Porque senão esse movimento vai perder a força que Deus quer lhe dar, de ser o remanescente, de ser batizado com a chuva serôdia e pregar ao mundo confuso que existe um Deus, e esse Deus revelou sua vontade aqui, neste livro. Jesus é a palavra encarnada, a Bíblia é a palavra escrita de Deus. Que o Senhor nos ajude a ser filhos da luz, e não filhos da revolução, tampouco filhos do romanismo. Que as ideias babilônicas, quer sejam à esquerda ou à direita, não nos contaminem. Que esse vinho adulterado não tenha acesso à nossa mente, mas que nós sejamos libertados pela verdade absoluta. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E essa verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Ele, que é o Deus da luz, nos encha de luz, nos ilumine os pensamentos, para que não sejamos vítimas inocentes desse mundo tão confuso, tão complicado, com perigos à esquerda e à direita, que andemos para o alto. Nós não somos da esquerda nem da direita, nós somos do alto. Louvado seja Deus. Amém.